TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano. A gente chega nesse sábado com um resumo da semana para você. Bom dia, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela. Bom, nosso e-mail oficial, tvc@correiodamanha@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, 24 é o DDD e o telefone é 99839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente. Vamos então às notícias deste sábado, dia 26 de agosto. Ministério da Saúde confirma caso de nova variante no país. Pesquisa da UFRJ aponta que positividade de teste de Covid-19 subiu de 4% para 13%. Índia reduz em 33% a taxa de emissões de gases do efeito estufa. Tarifa de ônibus de Petrópolis volta a custar R$ 5,30 após decisão do TJRJ. Incêndio criminoso no Parque Nacional da Serra dos Órgãos neste fim de semana é considerado o maior registrado na região serrana em 2023. E mais, 23ª edição do Petrópolis Gourmet será voltada à memória e família, agora de Correio Serrano na TV. E a gente começa o nosso jornal falando um pouquinho do que foi notícia no nosso Correio Petropolitano dessa semana. Temos lá risco de colapso na gestão do prefeito Rubens Bom Tempo. A Prefeitura de Petrópolis ingressou com reclamação no Supremo Tribunal Federal, o STF, a pedido da suspensão de liminar do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, que alterou o índice de participação do município, o IPM, né? O Correio Petropolitano teve acesso do pedido, né, da petição, entregue ao STJ, e os dados são preocupantes. O município afirma que há um risco de colapso caso o corte de verbas não seja desfeito. E aí na página a gente vê, né? Risco de colapso para Petrópolis ali, pode ficar sem dinheiro para saúde, educação e ainda defesa civil. O projeto Minha Primeira Viagem da Prefeitura de Petrópolis garante para mães e seus filhos recém-nascidos no Alcides Carneiro transporte gratuito para casa. A locomoção será feita por uma van que possui 15 lugares. Além do transporte, as crianças e as mães ganham um kit com uma bolsa maternidade personalizada, itens de rouparia produzidos pela equipe do Alcides Carneiro e também um carneirinho de pelúcia, que é o mascote do Hospital Alcides Carneiro. Os prefeitos de Petrópolis e Teresópolis enfrentam problemas com as licitações, né, e com a justiça. Em relação a esse problema, dessa vez é Vinícius Clausen quem terá que esclarecer à justiça o processo de concessão da água. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que pesquisa mostra crescimento no número de compradores em lojas na internet. E você vai ver também que boa comunicação é ponto importante em processos seletivos. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas.
Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou uma nova nota para detalhar os motivos que levaram à recomendação do retorno do uso de máscaras em ambientes fechados e de aglomeração. A pesquisa revelou que a positividade de testes de Covid-19 subiu de 4% para 13%. A UFRJ justifica que essa alta nos testes positivos para a Covid-19 desencadeou preocupação de alertar e reconsiderar a adoção de medidas protetivas, especialmente para as populações vulneráveis. A UFRJ lembra que, apesar de a Organização Mundial da Saúde ter declarado o fim da emergência de saúde pública de importância internacional, a entidade ponderou que a Covid-19 continua a ser uma ameaça da saúde pública e que sua propagação ainda tem características de uma pandemia. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro também detectou aumento da positividade nos testes de Covid-19, segundo um comunicado divulgado na sexta-feira. A taxa de positividade de exames RT-PCR passou de 2% na última semana de julho para 20% entre os dias 6 e 12 de agosto. A pasta informou que, apesar disso, o número de solicitações de leitos e atendimentos nas emergências e UPAs da rede estadual não apresentam tendência de alta. Ainda falando de saúde, em Covid-19, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da variante EG5 da Covid-19 no país. O caso foi registrado no estado de São Paulo em uma mulher de 71 anos que tinha o esquema vacinal completo. De acordo com o Centro de Estratégia e Informações em Vigilância e Saúde, a mulher de 71 anos teve sintomas no dia 30 de julho, entre eles febre, tosse, fadiga e também dor de cabeça, mas já está curada. Essa nova variante, ela tem um poder de transmissão maior e também um escape imune, ou seja, seria mais fácil dela resistir às vacinas que tomamos há pouco tempo. Além disso, o Ministério da Saúde reforçou que a vacinação continua sendo a melhor medida, ferramenta de combate à Covid-19. A pasta informou ainda que as pessoas mais vulneráveis devem utilizar a máscara em locais de maior exposição. Essa recomendação, que também é feita pela Organização Mundial da Saúde, a OMS,
mesmo após o fim da emergência sanitária. De acordo com a OMS, na última segunda-feira foram divulgados os dados relacionados ao número de contaminações entre os dias 10 de julho e 6 de agosto. Foram um total de 1,5 milhão de novos casos em todo o mundo. No entanto, vale ressaltar que esse é um aumento de 80%, mas quando se trata dos óbitos, houve uma queda de 57%. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. A Índia alcançou uma incrível redução de 33% em suas emissões de gases de efeito estufa, ao longo de 14 anos, superando todas as expectativas. Esse feito notável foi impulsionado principalmente pelo aumento significativo do uso de energia renovável e pelo aumento da cobertura florestal. Essa notícia positiva coloca a Índia no caminho certo para cumprir suas promessas climáticas perante a ONU, as quais visam uma diminuição de 45% nas emissões até o ano de 2030. Um ponto interessante é que essa redução de emissões foi mais acentuada em relação à economia, ou seja, a cada unidade de crescimento econômico, as emissões diminuíram. Isso é resultado direto de investimentos inteligentes em energia limpa e ações estratégicas nos setores industrial, de transporte e de energia. Um fator crucial para essa conquista foi o aumento na área de cobertura florestal, que desempenhou um papel significativo na absorção de carbono e na redução de emissões. Além disso, a Índia está direcionando seus esforços para a promoção de hidrogênio verde, produzido por meio de fontes de energia renovável. Portanto, a Índia está demonstrando um forte compromisso em liderar a transição para uma economia de baixo carbono, inspirando outros países a seguir o mesmo caminho, em direção a um futuro mais sustentável. A era digital trouxe uma mudança na maneira como as pessoas fazem as compras. A conveniência de explorar uma ampla gama de produtos e serviços a partir do conforto de casa, a qualquer hora do dia, contribuiu para o crescimento preferencial, pelo comércio eletrônico. Dados do Opinion Box apontam que 87% dos consumidores já realizam compras online. O comércio eletrônico tem registrado um crescimento exponencial à medida que cada vez mais consumidores se voltam para o mundo virtual para realizar compras. De acordo com uma pesquisa do All-In, em parceria com a Opinion Box, 75% dos usuários de redes sociais utilizam as ferramentas à procura de produtos. Em resposta à demanda crescente por compras online, os empresários Rodrigo Azevedo e Alexander Menezes decidiram abrir um novo empreendimento em um ambiente virtual. Nós próprios somos consumidores na internet, Hoje todo mundo compra uma roupa pela internet, Ficou muito mais fácil, A pandemia veio aí e mostrou para todo mundo, que a internet hoje é o maior veículo de divulgação, de tudo, de compra. Hoje você, não só roupa, alimentos, você faz tudo pela internet. Então, hoje ela atinge, com a divulgação, com o crescimento da internet, hoje todo mundo tem um celular, hoje a informação chega em 10 minutos e ela está no outro lado do planeta. Não tem mais, Está tudo muito integrado, a integração global. Segundo o Opinion Box, 87% dos consumidores utilizam a internet para fazer compras online. E desses, 74% utilizam as redes sociais como o Facebook ou o Instagram para comprar produtos específicos. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro registrou a abertura de 34.871 novas empresas no estado no primeiro semestre de 2023. A vantagem de reduzir os custos operacionais associados a uma loja física, combinada com a oportunidade de alcançar um público global, tem incentivado muitos a ingressar no cenário do comércio eletrônico. Nós temos visto como que as pessoas têm interagido com os feeds que são postados, com as publicações que a gente coloca diariamente, como que isso tem crescido, as pessoas têm comentado e a própria venda online também tem sido bem significativa, no ramo hoje de ativos, O faturamento do e-commerce no Brasil cresceu de forma exponencial em 2020 e manteve-se em alta em 2021 e 2022, oferecendo estimativas de que o crescimento das vendas digitais continue a subir nos próximos anos, podendo atingir 187 bilhões de reais em 2023. Com o que nós estamos fazendo, publicidade, campanhas, a gente consegue alcançar todos os lares do Brasil até exterior,
de um local físico. Então, assim, eletronicamente é muito melhor, muito mais viável, né? A integração de realidade virtual, inteligência artificial e experiências de compra personalizada pode moldar ainda mais o futuro das compras online. Então você consegue alcançar um maior público e, ao mesmo tempo, você reduzir a quantidade de resíduos que você produz. Para ingressar no mercado de trabalho, na maioria dos casos, é preciso passar por processos seletivos. Processo esse que pode gerar nervosismo e aflição para os candidatos, mas especialistas dão dicas de como se destacar nessas ocasiões. Elaboração de currículo, preenchimento de informações pessoais, entrevistas online e presenciais e dinâmica em grupo. Essas são algumas etapas de um processo seletivo para a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Em muitos casos, este processo deixa os candidatos nervosos e ansiosos. Mas como se destacar? Para os especialistas, uma dica importante é pesquisar sobre o cargo e a empresa. O ponto de atenção aqui seria assim, a sua postura diante do processo, né? Então, uma postura de interesse, uma energia muito alta, porque isso é uma coisa que se observa muito em todas as interações e em todas as etapas. Quando a gente fala de testes, né? Às vezes coloca-se um teste de inglês, um idioma, um teste de Excel ou um teste de lógica, se dedicar e se preparar para aquilo. Outro ponto importante em um processo seletivo é o conhecimento do candidato em relação à empresa na qual concorre a vaga. Em alguns casos, a pretensão salarial é abordada e o candidato pode apresentar uma proposta. Por isso, é importante conhecer a área de atuação, porque surge como uma alternativa para sair na frente em uma oportunidade de emprego. A pontualidade também é importante durante todo o processo. Outra polêmica está relacionada aos defeitos dos candidatos, que, quando questionados, podem ficar nervosos em relação ao que responder. Mas ao estudar a vaga, a resposta pode ser mais simples do que parece. De você se preparar e você entender qual é a necessidade da posição. Então, por exemplo, se você está se candidatando para uma posição que seria da área de finanças, você não vai nunca falar que o seu defeito é que você não é detalhista. Nós avaliamos o que é que a gente acha essencial para a cadeira, né, para a posição que essa pessoa vai ocupar, o que é que a gente pode ou não trabalhar, né? E 2, o quanto que essa pessoa consegue se enxergar também. Em relação aos currículos, o objetivo é deixar claro o cargo pretendido e, por isso, não há necessidade de colocar todas as funções que o candidato já exerceu ao longo da trajetória profissional, e sim apenas aquelas que são similares à vaga desejada. Boa notícia agora para o meio ambiente, porque com a implementação de boas práticas e ações voltadas para a conservação do meio ambiente, o governo do estado do Rio de Janeiro tem testemunhado o retorno de animais silvestres, pássaros e espécies selvagens em perigo de extinção nos parques naturais do estado. Os parques estaduais têm atrativos naturais como praias, rios, poços e cachoeiras capazes de deslumbrar os visitantes e de oferecer opções de lazer e aventura para todos os gostos. Por isso, o governo do estado tem investido na restauração da Mata Atlântica e saneamento das áreas. Os esforços têm resultado no reaparecimento de animais considerados em extinção nos parques do estado. A gestão trabalha com dados, né? E isso tem mostrado para nós que o índice de biodiversidade, a qualidade ambiental tem aumentado no Parque Estadual dos Três Picos, né? Avançamos muito no sentido de onça parda tem aparecido muito, gato do mato, entre outras espécies da Mata Atlântica que antes não eram vistas. O Parque dos Três Picos, em Nova Friburgo, conta com 30 câmeras fotográficas camufladas ativadas à distância, espalhadas pelos 65 mil hectares de extensão do parque, que capturaram a presença de espécies antes consideradas raras ou extintas. Fruto de uma parceria entre o INEA e o projeto Aventura Animal, o monitoramento da fauna tem o objetivo de estudar o comportamento de espécies que habitam essa unidade de conservação. Aqui a gente tem a onça parda, que é o topo da cadeia, né, alimentar. A gente tem os catetos, né, que por sinal acaba sendo alimento da onça, então se tem os catetos, tem onça parda também. Gato maracajá, gato murisco, gato do mato pequeno, que é uma espécie que está lá no topo da lista, ameaçado de extinção. Então é um registro muito interessante e 2 meses atrás a gente registrou exatamente nesse ponto que a gente está, a mãe e seu filhote passando aqui. Então
está tendo continuidade. De acordo com o coordenador do Parque dos Três Picos, outro sinal de recuperação ambiental na região é a reabilitação da vegetação, que era basicamente pastagem há 21 anos atrás e hoje passa por um processo de regeneração natural. O que é muito relevante é o papel do Estado na criação das unidades de conservação, no qual o principal objetivo é proteger a nossa biodiversidade, não só fomentando a questão do turismo, mas também na produção e na qualidade da água. Essa região aqui dos Três Picos era pastagem há 21 anos atrás. E hoje temos uma regeneração natural, de nível considerado já superior, com grande produção hídrica e uma grande quantidade de fauna que agora utiliza esse ambiente para o seu habitat. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 39 unidades de conservação administradas pelo INEA e mais de 70 câmeras de monitoramento espalhadas por esses locais. A meta é que até em 2050 a Mata Atlântica tenha sido aumentada em mais de 440 mil hectares. Outra frente de incentivo à restauração florestal no território fluminense é o projeto Conexão Mata Atlântica. Além de colaborar com a segurança alimentar, o projeto visa, por meio do reconhecimento e compensação de ações ambientais em propriedades rurais, a redução do carbono da atmosfera e a conservação da biodiversidade. Após anúncio feito na última semana pela empresa 123 Milhas de suspensão dos pacotes da linha Promo de setembro a dezembro deste ano, o Procon Estadual do Rio notificou a empresa em busca de esclarecimentos. A autarquia ainda orientou os consumidores sobre seus direitos. Quem comprou passagens aéreas no site 123 Milhas para viajar entre os meses de setembro a dezembro de 2023 foi surpreendido na última semana. A empresa anunciou publicamente que suspendeu a emissão de passagens já compradas da linha Promo para esse período. As vendas deste produto estão interrompidas desde o dia 16 de agosto devido à alta demanda por voos que mantém elevadas as tarifas. A empresa está oferecendo voucher parcelado no valor da compra mais uma correção de 150% do CDI. Segundo o presidente do Procon RJ, Cássio Coelho, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que o fornecedor não pode ofertar apenas o voucher como opção de solução do problema. Legalmente, essa escolha deverá ser feita pelo próprio consumidor, que deverá ter as opções de receber a quantia paga, monetariamente corrigida, receber o serviço equivalente ao contratado, ou até mesmo o cumprimento forçado da oferta. O Procon RJ notificou a 123 Milhas solicitando esclarecimentos sobre a situação. Se a empresa não responder em até 48 horas após o recebimento da notificação que foi feita nesta segunda-feira, poderá ser multada e até mesmo uma ação civil pública poderá ser aberta. Segundo o Procon, uma das orientações aos consumidores com viagem no período anunciado é que entrem em contato com a empresa, solicitem as informações do que está sendo proposto e verifiquem se a proposta atende para ser feita uma conciliação. Se o consumidor entender que o que foi proposto pela empresa trará algum prejuízo em relação ao que já foi contratado, pode registrar uma reclamação no Procon estadual, pois além do procedimento administrativo já iniciado, a autarquia abrirá um procedimento específico para cada consumidor. O consumidor que deseja fazer denúncias ou reclamações pode acessar os canais de atendimento disponíveis no site procon.rj.gov.br. Uma importante marca de jeans e um ícone dos anos 70, a Levi's, comemora seus 150 anos lançando um jeans feito à base de planta. Alguns de vocês vão dizer, mas o jeans é feito de plantas. Sim, mas este tem 97% de materiais de origem biológica e incluem algodão orgânico certificado livre de pesticidas, além de tintas feitas a partir de resíduos de madeira. A tradicional etiqueta traseira em couro ou couro sintético foi substituída por uma versão 100% com base biológica e sem plástico na sua composição. A Levi's também lançou outras duas versões examinadas do tradicional modelo 501. O Selvage 501, que usa uma mistura de cânhamo e algodão, com diversas tonalidades e acabamentos, inclusive as naturais. E o Circular 501, que é feito de uma mistura de algodão orgânico e fibra de celulose.
Esses jeans foram projetados para serem reciclados novamente quando se desgastarem. De acordo com a diretora de Inovação e Design da Levi's, Una Murphy, no trabalho de pesquisa e desenvolvimento, a marca se esforça para melhorar as práticas de design e preservar os recursos ambientais de todas as maneiras possíveis. Ao incorporar inovação sustentável em todos os produtos, a empresa tem aprendido que é possível e busca resolver alguns dos maiores desafios ambientais na confecção do jeans. O comunicado diz ainda que a empresa acredita que este tipo de jeans vai ser um catalisador para mudanças na indústria da moda. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que o estado do Rio de Janeiro apresentou índices positivos de redução de crimes contra a vida. O indicador estratégico mostra que o mês de julho registrou o menor número de vítimas para o mês desde 1991. O estado do Rio de Janeiro iniciou o segundo semestre com reduções expressivas nos crimes contra a vida, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. O indicador estratégico letalidade violenta diminuiu 33% no mês de julho, registrando o menor número de vítimas para o mês desde 1991. Foram 445 vítimas em julho de 2022, enquanto no mesmo período de 2023 foram 299, ou seja, 146 mortes a menos. Foi observado que no mês passado, o estado também atingiu o menor número de homicídios em 32 anos, considerando o mês de julho com uma queda de 30%. Foram contabilizadas 209 mortes em julho de 2023 e 297 ocorrências em 2022. Segurança mesmo nas ruas a gente não vê muito. A senhora se sente segura vivendo em Petrópolis? Sinto, porque eu já moro aqui há muitos anos. Ainda segundo o ISP, o roubo de rua teve redução de 24% neste ano. Em julho de 2022, foram registrados 5.398. No mesmo período desse ano, foram contabilizados 4.085 casos. Este foi o menor valor para o mês desde 2004. Já em relação aos roubos de carga, 131 casos foram denunciados nas delegacias em julho de 2023. Na comparação com julho de 2022, o delito registrou redução de 52%. Este é o menor valor para o mês desde 1999. Em relação ao roubo de veículo, houve 1.170 casos em julho de 2023. Na comparação com julho de 2022, o delito registrou redução de 42%. Medo de ser assaltado na rua? Eu já vi um senhor ser assaltado dentro do banco. Ainda segundo o ISP, houve redução de 42% nas mortes por intervenção de agente do Estado. Os dados apontam ainda que 4.100 armas foram apreendidas e destas, 400 eram fuzis. Houve ainda a recuperação de 42 veículos roubados. Em Petrópolis, o número mais considerável foi de recuperação de veículos. 51 deles foram devolvidos aos proprietários entre janeiro e julho de 2023, enquanto em 2022 foram 37 veículos recuperados. O roubo de rua e a letalidade violenta apresentaram redução de 6 ocorrências nesse ano. No mesmo período, o homicídio doloso registrou 12 casos, enquanto em 2022 foram 13 ocorrências. As mortes por intervenção de agente do Estado teve uma queda ainda maior, com redução de 80% entre janeiro e julho de 2023, quando comparado ao mesmo período de 2022. E você vai ver depois do intervalo que o Comércio Varejista do Estado abre a 37ª convenção entregando o manifesto do setor sobre a reforma tributária a senadores. E você vai ver também que balão atinge a rede da Enel e deixa mais de 100 residências sem energia em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. A Justiça atendeu ao recurso da gestão do prefeito Rubens Bom Tempo na última semana e o preço da passagem retornou para R$ 5,15 no cartão Rio Card e R$ 5,30 no dinheiro no sábado que passou. Na última sexta-feira, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendeu ao recurso da Prefeitura de Petrópolis e o preço da passagem retornou aos valores de R$ 5,15 no cartão Rio Card e R$ 5,30 no dinheiro. Segundo ele, a falta do reajuste poderia causar grave lesão à economia pública e prejuízos à ordem pública. E com isso, foi derrubada a decisão da suspensão do reajuste tarifário do juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Martins. E aqui na rodoviária do centro, apesar de muito movimentada, os passageiros já conseguem sentir a diferença no bolso. Não é isso, Cláudia? Verdade, isso. Está um absurdo nesse aumento, porque não temos ônibus direito, os ônibus não andam no horário, fica horas esperando o ônibus e esse absurdo, aumentar a passagem. E o coletivo aqui de Petrópolis está valendo R$ 5,30? Não, não vale. É um absurdo. Porque você fica 1 hora, 2 horas esperando um ônibus para chegar em casa 15 minutos. Quando você entra no ônibus é 15 minutos, quer dizer, o trajeto é bem mais perto, mas só o tempo que você perde. E esperando o ônibus é de outro mundo, né? Segundo uma nota divulgada pela Prefeitura de Petrópolis no último sábado, o reajuste tarifário seria importante e essencial para um aumento no valor do salário e das cestas básicas dos rodoviários. No entanto, uma análise realizada nas planilhas divulgadas informam que houve sim um aumento de 400% na diretoria. Além disso, a Prefeitura informou que esse reajuste seria essencial também para aumentar o número de cobradores, o que na prática não vem acontecendo. Os políticos autores da ação divulgaram uma nota conjunta em que afirmam que vão recorrer da decisão do TJRJ e reafirmam da falta de legitimidade do Comutran para votar o reajuste. Um absurdo. Não tem ônibus suficiente para todo mundo. Está quase o valor de 1 litro da gasolina, né? Não compensa. Muito caro. Os ônibus quebra, perde freio. Dá não, tá muito cara a passagem, realmente. 5,30, nossa, tá muito caro. Se aumentasse a passagem, desse um conforto pro passageiro, beleza, entendeu? Aí seria legal. Agora, tu paga a passagem do jeito que tá esse ônibus aí, fica nos pedaços aí, vira e mexe tá quebrando a serra, os ônibus, tudo ruim, cara. Vale a pena, não? Um culpa o outro, quem acaba pagando somos nós aí que usamos
transporte todo dia dessa cidade. O Cetranspetro, que também recorreu da decisão de primeira instância, afirmou que entende que todo o processo de reajuste aconteceu de forma legítima, legal, transparente e democrática. Nossa equipe questionou o sindicato como está o trabalho das empresas para cumprir as obrigações contratuais, mas não recebemos resposta. O jornal Correio Petropolitano também questionou as empresas de ônibus e a prefeitura sobre os problemas relatados por usuários, o reajuste acima da inflação e os problemas no processo de reajuste debatidos na Justiça. O governo municipal e o Cetraspetro se recusaram a responder. Dá revolta. A gente fica bem revoltado, porque não tem condição. É muito cara. É muito cara para Petrópolis, uma passagem de 5,30. Então, vamos ver o que acontece, né? Às vezes não acontece nada. A gente se revolta, mas quem fica mal somos nós, porque fica tudo a mesma coisa. As empresas quebrando, ônibus quebrando. Toda hora falta ônibus, e aí? Como é que fica? Então você, como passageira, já perdeu a esperança? A esperança ainda não perdi, não, porque é a última que morre, mas está bem complicado. Vamos pedir a Deus que as coisas melhorem, mas está difícil. E um incêndio de grande proporção registrado na última semana degradou uma área de mata na BR-495. Rodovia que liga Petrópolis a Teresópolis. Segundo o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o incêndio foi criminoso e já é o maior registrado esse ano na região serrana do estado do Rio de Janeiro. O incêndio de proporções alarmantes tomou conta do Parque Municipal da Serra dos Órgãos, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, na última sexta-feira. As chamas destruíram uma grande área de preservação ambiental, assim como parte da biodiversidade existente na região. Árvores foram carbonizadas e animais morreram queimados. A movimentação de vento dentro do vale, ela dificulta muito o nosso acesso. A montanha dificulta o acesso e a movimentação do vento dificulta muito pela movimentação do fogo lá dentro do vale, Então é uma área bem difícil de trabalhar com fogo, então é um incêndio bem complexo, O incêndio, que começou na sexta-feira, foi contido no domingo e contou com o auxílio da Brigada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Instituto São Francisco de Assis, do Corpo de Bombeiros de Itaipava e também do Instituto Nacional do Ambiente. O risco foi eminente e isso não aconteceu de perder casa, ter pessoas vinha a óbito e uma quantidade muito maior de animal, tanto silvestre quanto doméstico, devido ao combate das equipes que atuou de imediato. Só este ano, o ICMBio contabilizou ao menos 10 incêndios na região serrana do estado do Rio de Janeiro, todos criminosos. Segundo Vitor Valente, analista ambiental e chefe do NGI ICMBio Serra Fluminense, esse foi o maior incêndio registrado na região serrana. Traz, primeiramente, esse impacto para a flora, que você dizima ali toda a população de flora daquela região, e impacta todo o hábitat da fauna também, Então a fauna acaba sendo afugentada ou até morta, aquela que não consegue se locomover mais rápido acaba morrendo também nos incêndios. Mexe com todo o equilíbrio do ecossistema, Era uma área bastante sensível, bastante delicada ali, tanto da APA quanto do parque, então por isso que a gente ficou nesse combate aí até finalizar de fato. As evidências apontam para a possibilidade de mais um incêndio intencional, já que, segundo Vitor, a região serrana possui baixa possibilidade de incêndios naturais. Os responsáveis ainda não foram identificados. É proibido, inclusive, usar fogo, É proibido no estado do Rio inteiro, é proibido a utilização de fogo, seja para limpeza de pasto, para renovação de agricultura, é proibido terminantemente. Soltar balões é crime também, então tá esse recado aí que a gente investiga, a gente vai atrás para punir. Então, acho que o recado é esse aí, a população é sempre a nossa aliada aí nesse combate, Em Petrópolis também houve registro de incêndio em vegetação no fim de semana. No início da tarde do último sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar em uma queimada na região do Caxambu.
O fogo rapidamente se alastrou e se aproximou, inclusive, de uma região onde existem residências. A ação de combate às chamas durou aproximadamente 4 horas e não houve vítima. A cidade de Petrópolis foi sede de um evento marcante para o setor comercial fluminense, a 37ª Convenção Estadual do Comércio Varejista do Rio de Janeiro. A convenção é promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, em parceria com a CDL de Petrópolis. A solenidade de abertura contou com a participação de mais de 200 líderes do setor varejista no Vila Itaipava Resorts. A abertura foi marcada pela entrega de um manifesto assinado por todos os presidentes das CDLs do Estado, além da Confederação e Federação Estadual das Entidades, aos senadores Efraim Filho e Carlos Portinho. O documento assinala as reivindicações do setor na reforma tributária, que começa a ser votada no Senado em outubro. A convenção foi aberta por Cláudio Mohamed, presidente da CDL Petrópolis. Todos os presidentes da CDL, estão vendo que sem a união a gente não vai conseguir progredir da forma que a gente deseja. Isso está claro aí, inclusive, da forma como foi dito pelos senadores Efraim Filho, pelo senador Carlos Portinho, de como está tramitando, como vai tramitar a reforma tributária que agora está lá na Casa do Senado. Os empresários apontam a preocupação com a oneração do setor de comércios e serviços em favorecimento de outros segmentos. O manifesto aponta as angústias do setor, defendendo uma reforma tributária que corrija as distorções e permita um crescimento do setor produtivo para maior geração de emprego e renda. O tema foi destaque do segundo dia de convenção, no sábado, com a apresentação de Efraim Filho, que é coordenador do Grupo da Reforma Tributária na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, matéria prevista para ser votada em outubro. Na solenidade de abertura, Efraim destacou o modelo brasileiro como um dos piores do mundo e, além da tributação, a concorrência desleal formada pela sonegação e pirataria. É importantíssima a iniciativa da entidade poder reunir para discutir o tema que é o principal da agenda econômica do Brasil. E o setor de comércio, serviço, o varejo, ele é quem mais emprega e é quem mais paga impostos. Então não pode ficar de fora dessa discussão. E é uma discussão que pode definir aí os rumos, dos segmentos econômicos, do setor produtivo, para as próximas décadas. O presidente da Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, Fabiano Gonçalves, destacou a importância da convenção como um caldeirão de experiências compartilhadas e parcerias entre empresários e gestores do setor. Um grande esclarecimento sobre a reforma tributária, que é o assunto do momento. Além disso, comércio virtual, forma de atender os clientes, a forma de você gerar equipes vencedoras, o papel da AG Rio para fomentar captação de recursos para você expandir o teu negócio. Para José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, é muito importante a força das entidades locais e a troca de ideias para moldar o futuro do varejo. Eu acredito que essa será a convenção da reforma tributária. Então eu espero que todos possam compreender a mensagem que estamos trazendo. É um momento de transformação também de todo o sistema, é um momento de grande mudança. Com discussões abordando desde as tendências de consumo até sustentabilidade, inovação e gestão de pessoas, a 37ª Convenção Estadual do Comércio Varejista promete ser um marco na trajetória do setor, inspirando estratégias que moldarão o futuro das empresas e do comércio no estado do Rio de Janeiro. E na manhã da última terça-feira, a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Petrópolis, informou que um balão caiu e atingiu a rede da empresa, deixando mais de 100 residências sem energia no município. De acordo com a Enel, um balão de grande porte caiu sobre a rede elétrica da empresa na estrada do Caxambu, no bairro Itamaraty, em Petrópolis. O incidente causou a interrupção no fornecimento de energia para mais de 100 clientes da concessionária, prejudicado por essa atividade criminosa. A concessionária informou que equipes da companhia trabalharam para retirar o artefato da rede elétrica e normalizar o fornecimento de energia para os consumidores. Soltar balões, além de ser crime ambiental,
pode causar acidentes sérios. Quando soltos próximos à rede elétrica, o perigo é ainda maior, aumentando os riscos de incêndios. E uma audiência realizada nessa semana debateu a questão das demolições de casas na BR-040. Entidades ligadas ao tema buscam soluções para 45 processos que correm na primeira vara federal de Petrópolis. O Grupo Correio da Manhã acompanhou a reunião com exclusividade. Tem que ter a moradia, o certo é ter, né? A moradia. Saúde e educação são as 3 coisas que não pode faltar, né? É muito importante e eles estão muito preocupados, né? Este é o relato da representante de uma das comunidades em que as casas podem ser demolidas. Na região do Moinho Preto, a comunidade São Francisco de Assis convive com as incertezas se terá ou não um teto para morar. Ao todo, ao longo da BR-040 em Petrópolis, outras famílias convivem com o mesmo problema. Nesta quarta-feira, uma audiência foi convocada pelo juiz da primeira vara federal de Petrópolis, César Manuel Granda Pereira. A audiência contou com representantes de diversas entidades ligadas ao tema. Eles querem entender o andamento dos processos e buscar soluções para as famílias. A ANTT, Agência Nacional dos Transportes, foi cobrada quanto a um posicionamento contra as demolições. Um dos pontos trazidos na reunião é a nova licitação da BR-040. Segundo o procurador da República, Charles Estevão da Mota, a concessão deve trazer opções de indenização para as famílias ou redução da faixa de domínio, o que poderia garantir a permanência das casas. Para a coordenadora do Centro de Defesa de Direitos Humanos, Carla de Carvalho, esse espaço de diálogo é importante para decidir o que será feito. Mais importante é esse espaço de diálogo que o Dr. César, da Vara Federal, está possibilitando para os vários entes que estão envolvidos nessa situação, inclusive para a escuta da história dessas comunidades, né? É um espaço em que a gente vem trocando informações, fazendo com que o judiciário tenha detalhes sobre cada uma dessas comunidades, e não para a gente. O mais importante é esse espaço de diálogo e as possibilidades que estão sendo construídas a partir dele. Agora, a Justiça Federal vai oficiar a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e pedir o cronograma previsto na licitação. O Ministério Público Federal também vai continuar o trabalho de estudos de viabilidade para uma regularização fundiária. Fazer a regulação fundiária e dar os documentos das moradias, que é o mais importante que eu acho. O debate em torno das demolições das casas é antigo. Há outros processos que correm em outras instâncias da Justiça Federal, o que soma mais de 300 casas nesta indecisão. Em 2021, o governo interino e o CDDH foram a Brasília e receberam um retorno do então Ministério da Infraestrutura quanto às demolições. Na época, foi feito um compromisso de não ter novas demolições até a nova concessão da rodovia. Agora, a questão também é acompanhada pela gestão de Rubens Bom Tempo. O atual secretário de governo, Marcos Santiago, lembrou que a cidade já enfrenta dificuldades em relação à habitação e que com as demolições a situação poderia se agravar. Santiago acredita também que é possível conseguir soluções no campo da política junto ao governo federal. Nós vamos também trabalhar no campo político, essas discussões com o governo federal, para que as soluções possam vir contemplando a estabilidade emocional dessas famílias. Não é possível você habitar uma área há mais de 30 anos e estar sempre sendo ameaçado, né, de ser removido, de ser retirado. Isso atrasa muito a questão da evolução urbana que nós queremos, que é contemplar as famílias respeitando as leis, mas, sobretudo, colocando a dignidade acima de tudo. Então, o prefeito, com certeza, vai procurar, né, os órgãos do governo federal, vai procurar os órgãos que hoje têm uma outra visão de Brasil, é importante ressaltar isso, para promover a dignidade para essas famílias. O Grupo Correio da Manhã procurou a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério do Transporte, mas até o fechamento da edição não obtivemos resposta. A próxima reunião para debater a questão será em novembro e contará com a presença de lideranças comunitárias. Agora Petrópolis conta com mais um empreendimento. Foi inaugurado no último fim de semana o Espaço Mix. O espaço conta com 90 boxes de lojas e tem gerado cerca de 120 empregos diretos. Neste fim de semana, inaugurou o maior espaço colaborativo de Petrópolis, o Itaipava Mix. Nos 2 primeiros dias, o empreendimento atraiu mais de 1.000 visitantes. A inauguração foi considerada um sucesso, confirmando a expectativa dos lojistas e dos clientes. O empreendimento traz para a cidade uma nova opção de compras na região e também vem para impulsionar ainda mais a economia local.
Isso aqui é um projeto para atender famílias simples, muitas vezes, mas que tem uma força de vontade incrível. Essas famílias estão conosco há 4, 5 anos. A gente fica muito feliz de estar, de alguma forma, ajudando a aumentar a renda dessas famílias e, com isso, a circulação de renda do município também. O Itaipava Mix é voltado para o microempreendedor individual, estimulando ainda mais a renda pessoal desses lojistas. O espaço conta com 90 boxes de lojas, estacionamento próprio e gerou mais de 120 empregos diretos. Após 5 anos para inaugurar o empreendimento, passando por obstáculos jurídicos, o Itaipava Mix tem liberação da Justiça através da 4ª Vara Civil de Petrópolis, com todas as anotações de responsabilidade técnica necessárias para funcionar, incluindo a ART do engenheiro mecânico solicitada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Sabemos aí que a gente tem que muito trabalhar ainda para melhorar ainda mais a cidade, mas a gente lá do governo, eu pontualmente da Fazenda, posso dizer, a gente faz o nosso trabalho e estamos sempre muito abertos, porque a gente sabe que o empreendedor, a importância do empreendedor no desenvolvimento da cidade, a gente sabe que é o mercado privado que gera riqueza. Neste fim de semana, inaugurou o maior espaço colaborativo de Petrópolis, o Itaipava Mix. Nos 2 primeiros dias, o empreendimento atraiu mais de 1.000 visitantes. A inauguração foi considerada um sucesso, confirmando a expectativa dos lojistas e dos clientes. O empreendimento traz para a cidade uma nova opção de compras na região e também vem para impulsionar ainda mais a economia local. Isso aqui é um projeto para atender famílias simples, muitas vezes, mas que tem uma força de vontade incrível. Essas famílias estão conosco há 4, 5 anos. A gente fica muito feliz de estar, de alguma forma, ajudando a aumentar a renda dessas famílias e, com isso, a circulação de renda do município também. O Itaipava Mix é voltado para o microempreendedor individual, estimulando ainda mais a renda pessoal desses lojistas. O espaço conta com 90 boxes de lojas, estacionamento próprio e gerou mais de 120 empregos diretos. Após 5 anos para inaugurar o empreendimento, passando por obstáculos jurídicos, o Itaipava Mix tem liberação da Justiça através da 4ª Vara Civil de Petrópolis, com todas as anotações de responsabilidade técnica necessárias para funcionar, incluindo a ART do engenheiro mecânico solicitada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Sabemos aí que a gente tem que muito trabalhar ainda para melhorar ainda mais a cidade, mas a gente lá do governo, eu pontualmente da Fazenda, posso dizer, a gente faz o nosso trabalho e estamos sempre muito abertos, porque a gente sabe que o empreendedor, a importância do empreendedor no desenvolvimento da cidade, a gente sabe que é o mercado privado que gera riqueza. E olha só, gente, entre os dias 10 e 26 de novembro será realizada a 23ª edição do Petrópolis Gourmet, com o tema Cozinhando com Afeto, receitas e memórias de família. Beleza, hein? Olha só a receita da vovó, não é? A proposta visa trazer emoção e história por meio de pratos deliciosos. O anúncio foi realizado na pousada do Alcobaça, em Petrópolis, na última terça-feira. De acordo com o presidente do Petrópolis Convention e Vistos Bureau, o tema Cozinhando com Afeto, receitas e memórias de família visa levar a emoção e histórias aos participantes do evento, que será realizado entre os dias 10 e 26 de novembro. Esse ano estamos chegando com o nosso Petrópolis Gourmet na 23ª edição com o tema Cozinhando com Afeto, receitas e memórias de família, que vai do dia 10 ao dia 26 de novembro, pegando 3 finais de semana, 2 feriados. A 23ª edição do Petrópolis Gourmet deve apresentar uma jornada nacional entre os estabelecimentos participantes. No entanto, não haverá a obrigatoriedade de um cardápio com entrada, prato principal e sobremesa. A medida foi adotada com o objetivo de dar mais liberdade aos chefes dos estabelecimentos participantes. No encontro, os empresários do setor conheceram o formato do evento e as novidades da edição 2023, com a proposta de oficinas e o retorno da corrida de garçons. As inscrições para expositores, bares, cafeterias e delicatessen e restaurantes pode ser feita diretamente na sede do Petrópolis Convention, que fica localizado no Shopping Vilarejo, sala 146 em Itaipava, ou pelo telefone DDD 24 98150 0158.
E eu tenho certeza que você vai ter motivo para fazer a sua inscrição e convidar todos já para participarem e prestigiarem esse grande evento. No ano passado, o Petrópolis Gourmet teve como tema os sabores de João, passeio pela culinária da monarquia brasileira. Ao todo, 31 estabelecimentos entre bares e restaurantes participaram do festival. É isso, gente. Nossa edição do Resumo da Semana fica por aqui, mas segunda-feira a gente está ao vivo com muita informação fresquinha para vocês, viu? Tchau, gente. Até segunda ao vivo às 7h30. TVC, a TV do Correio da Manhã.